Eu li e indico o livro Que, do coletivo italiano Luther Blissé, um romance histórico sobre o nascimento do protestantismo, sobre as intrigas palacianas e, sobretudo, sobre a difusão de ideias por meio da imprensa. Um livro que serve como metáfora para os tempos que hoje nós vivemos, tempos em que tantas informações circulam e como nós podemos acessar a verdade através do diálogo. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Alguém perguntou para mim como que eu escolho os livros que eu leio. Normalmente eu escolho por indicações ou porque eu frequento bastante as livrarias e acabo encontrando algo interessante, mas eu tenho uma ideia de que os livros chegam até mim não porque eu os procuro, mas porque eles me encontram. Por que eu digo isso? Porque tem alguns livros que acabam mudando o que eu penso, como eu vejo o mundo, e não são livros que eu falei, nossa, eu vou ler esse livro, ou então alguém me indicou ardentemente esse livro e eu quero realmente lê-lo. Alguns livros eles chegam para mim assim, do nada, sem nenhuma prévia preparação. Simplesmente eles caem das estantes, ou então numa livraria, ou então vendo alguém ler determinado livro no metrô, no ônibus, eu acabo ficando curioso. Talvez seja porque a minha relação com os livros seja bastante visceral. Creio que livros são, para mim, uma fonte inesgotável de prazer. Alguém já disse isso. Mas uma fonte inesgotável de prazer, de conhecimento e, sobretudo, de visões de mundo. Cada livro, quando o livro é realmente bom, tem a possibilidade de fazer com que dentro de nós alguma coisa se transforme e nos obrigue a ver aquilo que já víamos de uma forma diferente. Talvez seja essa a ideia principal. Ver diferente. Eu gosto dessa ideia de imaginar que os livros eles podem produzir em nós coisas diferentes. E recentemente eu terminei de ler um livro chamado Que. No Brasil a tradução é Que, o Caçador de Hereges. Vou explicar um pouco mais sobre o título e depois sobre o autor, os autores, esse grupo de autores, mas eu li esse livro Que. Até o título é estranho, é só uma letra, Que, e basta. Ele em italiano. Esse livro chegou a mim, para ser mais exato, logo que eu me mudei aqui para a Itália. Eu vi alguém falando sobre ele quando eu ainda morava em Assis. Vi alguém falando sobre esse texto, mas eu não me animei muito. Depois eu acabei comprando o livro em uma promoção que tinha na livraria, que vendia muito barato esses livros da editora Einaudi. E eu fiquei com o livro ali. Comecei a ler, li algo em torno de umas 50 páginas, mas acabei não continuando. Até que esse ano eu decidi, eu vou ler esse livro. Eu vou ler esse livro e comecei a ler vorazmente. Esse é um livro que eu li no início um pouco mais devagar, mas depois, nas últimas 400 páginas, em uma velocidade incrível. O livro tem, acho que por volta, não se assustem, mas ele tem por volta de 650 páginas. É um livro relativamente grande, tem uma tradução em português. E basicamente é um livro, é um romance histórico que foi escrito por Luther Blissé. Esse Luther Blissé é um coletivo de escritores italianos que liberaram esse livro e muitos outros com um outro nome chamado Wuming, né? Eles deixaram esse alter ego chamado Luther Blissé
e pegaram esse novo Wu Ming, que em chinês quer dizer sem nome. O Luther Blissett, esse coletivo italiano, decidiu produzir esse texto quase como um manifesto em 1999, tanto que ele está disponível para todo mundo que quiser fazer download à vontade desse e de muitos outros livros desse grupo, desse coletivo. Esse livro ele revolucionou, em certo sentido, essa ideia de uma produção que não visa só e tão somente o lucro. Por isso que é um texto bastante interessante, porque, no fundo, tem tudo a ver com o contexto do livro, né? A forma como eles escolheram disseminar esse livro tem a ver com um livro que eles narram, daqui a pouco eu falo, no interno do romance histórico. Basicamente, esse romance histórico percorre a primeira metade do século XVI e acompanha a reforma protestante. Num primeiro momento, me parecia quase como vai falar só sobre o protestantismo, e o que era super interessante, interessantíssimo, mas depois começa a se perceber que é como uma tangente. Num primeiro momento, parece que é uma linha reta e que toca só e tão somente o movimento protestante nascente. Com o passar do tempo, se percebe que a proposta desses autores, desse coletivo, é muito mais profunda. É fazer uma metáfora, creio eu, com toda a estrutura que produziu o Ocidente. As mudanças na religião, as mudanças na economia e as mudanças nas relações de poder. Esse livro ele fala sobre esse momento em que acontece uma verdadeira virada. Aquilo que era um feudalismo estruturado, tanto na Alemanha como na Itália, gradativamente vai dando espaço para outras formas de relação e, sobretudo, para o nascimento do comércio. E é interessante que o comércio não é só uma troca de mercadorias, é também uma troca de visões de mundo, uma troca de percepções sobre a existência, é uma forma de troca sobre o mundo e a antropologia. Esse romance histórico, ele ocorre nessa primeira metade, mas aí no primeiro momento é sobre a reforma. Sim, grande parte da discussão tem uma pegada mais religiosa, no sentido de que você precisa entender alguns conceitos básicos acerca da história da igreja e essa mudança que acontece a partir de Martinho Lutero, mas não só a partir de Lutero, mas um pouco antes e que se segue até o definitivo rompimento da igreja. Mas é sobretudo um livro sobre a imprensa. Porque Lutero, dá para perceber nas entrelinhas desse livro, ele foi possível porque ele difundiu suas ideias através da imprensa. Por isso que o coletivo Luther Blissett escolheu produzir um livro em 1999 na, entre aspas, nascente internet e liberar esse livro para ser distribuído indistintamente via online. No tempo ainda que nem se falava tanto sobre pirataria no mundo editorial, eles abrem as portas para difundir esse manifesto, tal qual aconteceu com um livro nos anos de 1500, que é a base da terceira parte do livro, que se chama O Benefício de Cristo, que é um livro que vai dar muita história e muita perseguição, e depois vai finalmente ser colocado nos livros proibidos da igreja. Bom, se de um lado nós temos esse romance histórico escrito por esse coletivo, nós vamos perceber que o livro ele percorre, a história inteira percorre o nascimento dessa Europa moderna, e mais do que uma Europa moderna, desse mundo ocidental moderno, e vai apresentando alguns personagens principais. No primeiro momento Lutero, depois
o anabatista Thomas Münster, vai apresentar também Melantone e outros mais personagens que realmente fizeram parte da história. Na verdade, o livro tem todos os personagens, por que eu pesquisei, são históricos, desde os cardeais até os reformadores, passando pelos príncipes, passando pelo imperador e tantos outros mais. Os únicos personagens criados são dois. Um é o protagonista, que nós não temos o nome verdadeiro dele, mas no decorrer da história ele toma 7, 8, 9 nomes diferentes, conforme ele vai mudando, fugindo da perseguição, ele vai trocando de nomes. E o emblemático que é o personagem principal, o antagonista do personagem principal, e que percorre todas as folhas enviando cartas, porque ele é um espião do cardeal Carafa, que depois vai ser o Papa Paulo IV. Ele vai na verdade, ele é um espião, ele está inserido no movimento anabatista, ele vai mandando informações e ele vai mudando a história. Depois, no final, a gente descobre quem é o quê, mas isso eu não vou falar. E a história que ocorre no livro diz assim, nas primeiras páginas diz assim, um ponto de origem. Memórias que eu recomponho os fragmentos de uma época, a minha época, e aquelas do meu inimigo que vem do livro bíblico Qoheleth, que começa com que. E por muitos momentos aqui das cartas e das memórias e dos diários do que, ele retoma frases do livro bíblico Qoheleth e Eclesiastes para justificar as escolhas que ele fez na vida, como que ele aceitou ser um espião do cardeal e como que ele foi sendo uma peça fundamental no futuro da derrocada dos movimentos anabatista, em contrapartida, sem querer, acabou sendo favorável a Lutero, até chegar ao ponto de uma perseguição e morte. Bom, o livro todo percorre muitas cidades, muitos fatos históricos que são facilmente datados. Desde Wittenberg, quando esse jovem sem nome, o protagonista, vai até a cidade alemã para conhecer Lutero, ao chegar em Wittenberg, escuta as pregações de Lutero e de Melanchthon, mas ele conhece o mestre Thomas Müntzer, que é aquele que irá comandar a Batalha de Frankenhausen, a famosa Guerra dos Camponeses, e nessa guerra, segundo o autor, é quando ocorre a primeira traição arquitetada pelo espião Q. Depois dessa Batalha de Frankenhausen de 1525, a história se segue e o personagem vai mudando de cidade, ele vai para Antuérpia, ele foge, ele que era um homem muito religioso, muito preocupado com o evangelho, de repente ele se vê matando pessoas para sobreviver, se vê roubando, se vê sendo dono de um prostíbulo e tantas outras coisas vão acontecendo na vida dele. E ele vai para Antuérpia quase para recomeçar. Ele muda de nome e quando ele muda de nome, ele conhece outros anabatistas, outros que produzem resistência, e ele recomeça uma nova história, e assim ele vai para Estrasburgo, chega a Amsterdã, participa do nascimento dos bancos modernos, faz alguns crimes relacionados a isso, participa do cerco de Munique, a famosa, o reino anabatista que foi instaurado e que depois foi destruído, até chegar em Veneza. E em Veneza ele começa a participar do tráfico com dinheiro que ele ganhou antes nos jogos econômicos que ele fez em Amsterdã.
ele começa, junto com outros, a financiar a impressão e a distribuição de um livro produzido em 1553 pelo monge Benedetto di Mantova, chamado Il Beneficio di Cristo, o Benefício de Cristo. Esse livro ele tem uma importância muito grande em todo o contexto final do livro, porque é um libelo, um opúsculo que fala mais sobre a Reforma Católica do que a Reforma Protestante, mas que coloca toda a atenção do personagem Q e também do cardeal Carafa, que vai ser o futuro Paulo IV, e as perseguições que são decorrentes de tudo isso. O livro é uma obra de arte pelo fato de percorrer muitas histórias, tentar mostrar o elo que liga não só a Reforma Protestante, mas o nascimento de uma nova vida. Por exemplo, quando ele está em Amsterdã, existe essa região dos Países Baixos, era controlado pela Espanha. E existia um comércio intenso entre Espanha, Portugal, Inglaterra. Esse comércio de especiarias do Oriente e também das Américas recém-descobertas traz uma nova visão sobre o mundo e faz com que as pessoas pensem diferentemente e passem a resistir a determinadas normas que eram presentes para a Igreja Católica, mas não por questões dogmáticas, mas por questões políticas. O livro não é um livro sobre questões religiosas, ao meu ver. Não é que está se discutindo a máxima anabatista, um Deus, uma fé, um batismo, ou então a máxima presente na boca de Thomas Müntzer, que na verdade isso é muito anterior, é de Aquino, que é omnia sunt communia, tudo é comum. Não é que é isso que está sendo discutido, não é só uma questão religiosa, apesar do pano de fundo ser religioso. O que está por trás, na verdade, desse livro é a questão da produção de uma nova política. Aconselho fortemente a leitura desse livro, fortemente. Aqueles que leem italiano têm a possibilidade de ler, é um italiano um pouco difícil, mas vale a pena, e também está disponível em português esse livro. Eu estimulo muito a leitura desse livro. Mas o que me interessa aqui é entender a importância da difusão. Porque tem uma frase no livro que, quando se fala sobre a difusão das ideias de Thomas Müntzer, o grande mestre do personagem principal, eles falam que as ideias devem ser distribuídas não na forma de um grande tratado, como era muito comum na escolástica católica, mas através de pequenos panfletos, pequenos textos que possam circular pela multidão e na língua local. Lutero já havia aberto as portas para isso quando ele iniciou a tradução dos textos bíblicos na língua local, no alemão medieval, e não só, quando ele começou a fazer pregações também na língua local, e quando começou a ensinar na Universidade de Wittenberg também na língua local. Isso foi um grande paradigma, porque até então as lições, os textos e as pregações eram feitas em latim e acabavam não alcançando grande parte da população. Lutero inaugura essa ideia de aproximar-se mais das pessoas. Só que os panfletos de Müntzer, eles são, como diz o texto, como um incêndio em um verão seco e ventoso. Para ele, a imprensa, na verdade, é um incêndio em um verão seco e ventoso. Ou seja, o fogo se espalha muito rapidamente. E essa imagem de espalhar-se como fogo é a imagem da imprensa. Muitos textos foram produzidos nessa época para serem disseminados de forma muito ágil. Eram textos curtos, com simples argumentos,
não argumentos tolos, mas argumentos que poderiam ser, entre aspas, vendidos rapidamente. E um dos livros que é escolhido pelos autores para discussão e que é o centro de uma parte do livro é esse livro, O Benefício de Cristo, que teve uma tiragem recorde na época, foi um verdadeiro best-seller, e a partir do momento que ele foi proibido pelos livros, pela Igreja Católica como um livro proibido, ele ganhou maior atenção e ele era disseminado de forma escondida. É muito interessante como é narrado no livro, era um verdadeiro contrabando de livros. Eles navegavam pelas lagoas que circundam Veneza de forma muito preocupada para que as pessoas não descobrissem, mas na verdade eles estavam difundindo ideias. Eu poderia dizer que esse livro é um livro sobre discussões religiosas, mas sobretudo sobre o invento de uma nova técnica de difusão, tal qual hoje nós temos a internet. Então é inegável que, lendo o livro, você pode fazer imediatas relações de como um invento, a imprensa, mudou a Europa. E como um outro invento, como a internet, está mudando os nossos dias. Como rapidamente nós podemos difundir ideias, e às vezes até mesmo ideias que podem ser consideradas mentiras, outras perigosas e outras preconceituosas e tanto mais. Como que um meio pode modificar a antropologia, a forma como nós estamos no mundo. E esse livro ele se serve a todas essas discussões. O livro ele acabou me arrebatando porque a história é composta através de relatos, através de diários, através de memórias, através de cartas, através de pequenos comentários de beira de página. O livro é feito de tal forma que acabe não é cansativo, porque ele utiliza várias técnicas. Esse livro verdadeiramente é um livro que me impressionou, e eu estou lendo muitas outras coisas relativas a esse momento histórico, porque acabei percebendo a importância desse momento histórico para a nossa vida, a construção das nossas relações atuais. Indico fortemente o livro. É um livro verdadeiramente revolucionário e tem um fato bastante interessante, que o maior prêmio italiano para literatura se chama Strega, Prêmio Bruxa. São premiados todos os anos. E o grupo Blisset não aceitou concorrer e fez uma grande crítica a esse modelo de literatura que nós temos hoje, a esse modelo de difusão e a esse modelo de comprar prêmios. Eles são simplesmente irreverentes e trazem dentro de sua produção literária uma capacidade de nos colocar a pensar sobre o momento em que nós vivemos. Eu sou Frei Rogério Xavier e esse é o meu podcast Rogeriando.